Olá pessoal, estamos de volta aí na nossa aula número 2, Sistema Água, Solo, Planta, Atmosfera. Hoje a gente vai falar de índices físicos do solo. Bom, para que a gente possa fazer o manejo correto da irrigação, primeiro a gente tem que conhecer o comportamento da água e do ar no interior do solo. Tá? Temos que entender qual é a dinâmica da água e do ar dentro do solo. O solo, ele é uma estrutura que ele é formada por uma combinação de partículas de sólidos, são as partículas minerais e partículas orgânicas, água, na forma de uma solução, né? Essa solução ela é composta por diversas substâncias, e ar a pressão igual à atmosférica. Então, ar a pressão atmosférica. Detalhe, o ar e a água eles ocupam os poros, os espaços entre as partículas. Eles ocupam alternadamente esses espaços. Vamos ver aqui, vamos entender bem como funciona isso. Então temos um solo, está sendo irrigado. Vamos aumentar aqui uma área do perfil do solo. Então, isso vai mostrar como é essa divisão do solo. Bom, este solo é composto por água. Então temos uma massa de água e um volume de água. É composto por sólidos. Então temos uma massa de sólidos e um volume de sólidos. E é composto por ar. O ar não tem massa, é igual a zero, e tem um volume de ar no solo. A água, ela ocupa em torno de 20 a 30% do solo. As partículas sólidas, em torno de 50%. E o ar também em torno de 20 a 30%. Lembrando que ar e água, eles ocupam os poros alternadamente. Nós temos então uma massa úmida no solo. A massa úmida do solo é igual à massa de água mais a massa de sólidos. É o que chamamos também de massa total do solo. O solo tem um volume total, que é o volume de água, mais o volume de sólidos, mais o volume de ar. E o volume de vazios é o volume de água mais o volume de ar. Bom, um solo totalmente saturado, esse fato, o solo totalmente saturado, ele ocorre sempre após uma irrigação ou uma precipitação. E vai até uma certa profundidade, dependendo de quanto que foi a precipitação e de quanto que foi a irrigação. A água, num solo totalmente saturado, ela vai ocupar todo o volume de vazio, expulsando o ar que estava ali. Então temos um solo aqui no caso que está seco, basicamente sem água. Os volumes de vazio estão ocupados pelo ar. Ocorre a irrigação ou precipitação e o solo se satura. A água expulsa o ar dos poros e ocupa esses poros. Então essa condição é de um solo totalmente saturado. O processo de dessaturação ele ocorre à medida que o ar começa a ocupar novamente espaço nos poros. Isso ocorre na mesma proporção que a água sai. Isso ocorre várias e várias vezes durante o ciclo da cultura. Então começa
o ar voltar para os poros, e se não for feita uma irrigação ou não ocorrer uma precipitação, cada vez mais o ar ocupa, cada vez mais a água sai e o solo vai ficando cada vez mais seco. A relação entre massa e o volume de água é chamado de densidade da água e equivale aproximadamente a 1 grama por centímetro cúbico. A massa da água ela é praticamente igual ao seu volume, tá? Então vamos lá. A massa da água sobre o volume da água, que é a relação massa e volume, é igual à densidade da água. A densidade da água vale 1. Então, se eu passar multiplicando o volume de água vezes a densidade da água, eu vou ter que a massa de água vai ser volume de água vezes a densidade de água. Então, o volume de água vezes 1, porque a densidade da água é 1. Então, consigo mostrar com isso que a massa de água é praticamente igual ao volume de água. A massa de água em gramas é praticamente o volume de água em centímetros cúbicos. A relação entre massa de sólidos e volume de sólidos é chamada de densidade de partículas. Na grande maioria dos solos, o valor médio é em torno de 2,65 gramas por centímetro cúbico. Quase sempre algo próximo a isso. Porém, solos que têm muita matéria orgânica, esse valor vai variar de 1,3 a 1,5 gramas por centímetro cúbico. Então, a relação massa de sólidos sobre o volume de sólidos é igual à densidade de partículas, que vai ser aproximadamente igual a 2,65 gramas por centímetro cúbico. Bom, eu quero determinar o volume de sólidos de um solo. Como é que é feito isso? Eu vou colocar uma massa conhecida de solo dentro de um balão volumétrico que também tem o seu volume conhecido. Por exemplo, eu vou aplicar 20 gramas de solo seco, eu vou colocar 20 gramas de solo seco em um balão de 50 ml. Então eu tenho 20 gramas de solo seco, eu vou inserir no balão volumétrico de 50 ml. Bom, após isso, eu vou completar o balão volumétrico com uma quantidade conhecida de álcool. Por que o álcool? O álcool tem uma tensão superficial menor do que a água, então ele consegue penetrar mais facilmente nos poros do solo. Então eu vou completar o balão de 50 ml que eu já coloquei o solo com álcool, até atingir a marca 50 ml. Então, vamos dar um exemplo que eu tenha colocado nesse balão algo em torno de 42,5 ml de álcool. E o balão chegou então a 50 ml. Já tinha solo ali dentro, então eu completei com álcool. Então tá o solo dentro do balão. Completei com a quantidade conhecida de álcool, no meu exemplo foi 42,5 ml, então até o balão volumétrico chegar a 50 ml. O volume de sólidos é determinado pela diferença volume do balão menos o volume de álcool que foi colocado. Então, volume de sólidos, VS, volume do balão volumétrico, VBA, e volume de álcool. Usando os dados que eu usei como exemplo,
Eu consigo calcular o volume de sólidos da minha amostra e a densidade de partículas. Então, o volume de sólidos vai ser igual, 50 centímetros cúbicos, que é o volume do balão. Lembrando que 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Então, 50 centímetros cúbicos menos 42,5 centímetros cúbicos, que foi o tanto de água que eu coloquei. Então, o volume de sólidos que eu encontro é de 7,5 centímetros cúbicos. Esse é o volume de sólidos da minha amostra. Fazendo o cálculo da densidade de partículas, que é 20 gramas de solo, a massa, sobre o volume, 7,5 centímetros cúbicos, eu vou achar o valor de 2,66 gramas por centímetros cúbicos, que é bem próximo daquele valor médio de 2,65. A relação entre massa de sólidos e o volume total de um solo, volume de água mais volume de sólidos mais volume de ar, é chamado de densidade do solo, ds. A densidade do solo é função da textura, da estrutura e do grau de compactação deste solo. Nós temos como calcular ds, como determinar ds? Podemos determinar ds pelo método do anel volumétrico. Nesse método eu vou usar anéis de metal, que tem bordas cortantes, que serão cravados no solo, na profundidade que eu desejo fazer a determinação. Vamos lá, como é que funciona então? Eu tenho o anel metálico, cravo ele no solo, eu vou martelando com muito cuidado até ele entrar no solo na profundidade que eu desejo, com muito cuidado, até ele ficar totalmente cravado no solo. Depois eu vou ter que extrair esse anel do solo. É o segundo passo desse ensaio. Então eu vou tirar, com o auxílio de uma pá de ponta, que tirar esse anel do solo. Lógico que vai vir solo em volta, solo ao redor, com o máximo cuidado possível para não desmanchar a parte interna. O que me interessa é a parte interna do anel. Então eu vou tirar com o máximo cuidado, limpar ao redor, tirar o excesso de terra ao redor, e na parte superior e inferior do anel também eu vou tirar o excesso. Não pode ter falha, não pode ter um buraco ali dentro. Tem que estar certinho, igual aqui na foto. Então, com uma espátula eu consigo tirar esse excesso com muito cuidado. Se por acaso eu arrancar um torrão junto, perdida ao ensaio, faz tudo de novo. Ele tem que sair com o solo perfeitamente dentro do anel. Essa medição dos das dimensões do anel, ela pode ser feita até antes do ensaio. Você vai calcular o volume do anel, suas dimensões, diâmetro e altura, e numerar esse anel. Então você vai saber já quais são as dimensões desse anel até mesmo antes do ensaio. Até fica mais fácil. Mas também, caso não tenha feito, pode fazer depois. Com o uso de um paquímetro se faz tranquilamente. Bom, depois que eu cravei no solo, eu elimino as bordas de excesso, retiro o excesso de solo, né? Igual já foi mostrado. Feito isso, feita essa tirada desse excesso com a espátula, estando o solo tudo certinho, eu rapidamente embalo todo o conjunto num saco plástico. Por quê? Eu quero evitar que se perda água. Então eu tenho que embalar no saco plástico, pôr num local protegido e levar as amostras o mais rápido possível para o laboratório. Eu não quero que a amostra que eu tirei do solo perca água. Chegando no laboratório, eu vou tirar essa amostra
do anel, colocar no recipiente e levar para secar numa estufa de circulação forçada para obter a massa seca. Isso eu consigo fazer numa estufa deixando de 24 a 48 horas numa temperatura de 105 a 110 graus Celsius. Nós vamos falar mais de como essa estufa funciona daqui para frente, desse método para se fazer isso. O volume do anel, eu calculo π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4 vezes a altura do anel, então eu tenho o volume do anel, consequentemente eu vou saber o volume de solo dentro do anel. E, como já falei, envio para a estufa para obter a massa seca. Isso aqui é uma estufa de circulação forçada, que são os anéis dentro da estufa, com solo, secando a amostra de solo. Depois eu vou poder pesar a amostra de solo seca. A densidade do solo é calculado de que maneira? É a massa de solo seco em gramas sobre o volume do anel em centímetros cúbicos. Então a densidade do solo é grama por centímetro cúbico. Dependendo do tipo de solo, nós temos um tipo de densidade. Então aqui são valores médios que você encontra. Solos de textura grossa variam de 1,3 a 1,8 gramas por centímetro cúbico. Solos de textura fina de 1 a 1,4. E solos mais orgânicos de 0,2 a 0,6 gramas por centímetro cúbico. Bom, o índice físico mais importante que a gente vai usar em irrigação é a umidade, em especial a umidade com base em volume. Usando a umidade com base em volume, eu consigo determinar qual é a lâmina de água armazenada em uma profundidade específica de solo. Nós temos basicamente dois tipos de umidade: a umidade com base em massa seca e a umidade volumétrica. Bom, a umidade com base em massa seca é dada pela relação entre massa de água, MA, sobre massa do solo, MS. A umidade com base em volume ou umidade volumétrica é dada pela relação volume da água, VA, sobre o volume total do solo, que é o volume de água, mais o volume de sólidos, mais o volume de ar. Então são as duas umidades com base em massa seca e umidade com base em volume ou umidade volumétrica. A massa de água sobre a massa de sólidos é igual à umidade com base em massa. O volume de água sobre o volume total do solo é igual à umidade volumétrica. Fazendo substituições, eu vou encontrar que a umidade com base em volume, a umidade volumétrica, é igual à massa de água sobre a massa de sólidos vezes a densidade do solo. Então, a umidade volumétrica é a umidade com base em peso vezes a densidade do solo. Centímetro de água por centímetro de solo. Bom, para realizar o manejo da irrigação, eu uso a umidade volumétrica. É a mais utilizada. Então, para se calcular a lâmina de água a ser aplicada, vou usar com mais frequência a umidade volumétrica. Então, eu tenho como calcular a lâmina de água de duas maneiras.
lâmina de água é igual a umidade volumétrica na capacidade de campo, menos a umidade volumétrica no ponto de bucha permanente, vezes a fração de água disponível no solo, vezes a profundidade efetiva do sistema radicular. Essa é a primeira equação, essa aqui é da esquerda. A outra equação é mais simples, que a lâmina de água é igual a umidade na capacidade de campo menos a umidade atual vezes a profundidade do sistema radicular. Se eu possuo um equipamento que me permita obter a umidade atual do solo instantaneamente, eu uso a segunda equação. Se eu não tenho, eu tenho que usar a umidade na capacidade de campo e a umidade do ponto de bucha permanente. Vou falar dessas umidades, desses valores de capacidade de campo e ponto de bucha permanente mais para frente. E como obtê-los. Tem uma maneira de obter esses valores. Então, mais para frente vamos falar como obter e o que é entender o que é a capacidade de campo e o ponto de bucha permanente. Tá ok? Pessoal, é isso aí. Muito obrigado.